Enquanto os irmãos recolhem as contribuições do coral, vamos cantar: Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. A igreja alvo. Alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa, quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Agora um grande coral. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Meus amados irmãos, com a Bíblia aberta, nós vamos, antes de comer o pão da ceia, comer o pão da palavra. O grande teólogo Santo Agostinho, ele dizia que no dia da ceia nós comemos dois pães. Comemos o pão audível e comemos o pão visível. O pão audível é o pão da palavra de Deus, a pregação, e o pão visível é o pão da ceia, a memória da carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o apóstolo São Paulo, no capítulo 4 da sua segunda carta aos Coríntios, ele faz uma revelação muito forte para nós. No capítulo 4, versículo 16, ele diz: por isso não desfalecemos. Meus amados irmãos, se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos um conhecimento de Deus, a gente desfalece. Tem uma tradução que diz: por isso não desanimamos. Eu não sei se alguém
tem alguma que diz isto: por isso não desanimamos. Meus irmãos amados, o que está mais acontecendo no mundo são pessoas desanimadas, porque a vida traz tanta luta, a vida traz tanta tristeza, a vida traz tantos dissabores, que se você não tiver cuidado, você desfalece, você desanima. E é por isso que a depressão é a doença do século. A depressão é a doença que tem maltratado muita gente. E o que tem de gente precisando de psicólogo, precisando até de psiquiatra, devido ao desânimo da vida, devido às contradições, devido às decepções, devido a problemas familiares, devido às doenças, às enfermidades, devido a problemas de relacionamento entre esposo e esposa, entre pais e filhos, filhos e pais, problemas até mesmo na igreja, nos relacionamentos eclesiásticos. Se você não tiver cuidado, você desfalece, você desanima. Mas o apóstolo, nesta manhã, inspirado pelo Espírito, ele diz: por isso não desanimamos, por isso não desfalecemos. Glória a Deus. E o apóstolo, ele fala que nós somos compostos de duas partes. Ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O apóstolo está dizendo, irmão, que nós não somos apenas matéria. O apóstolo está dizendo que nós somos um ser espiritual. Esse ser espiritual é chamado de parte interna, homem interior. Você não é isso que nós estamos vendo. Isso que nós estamos vendo é chamado de homem exterior. É a casca. Glória a Deus. Deus criou essa casca, Deus criou esse corpo, para que através desse corpo, o homem interior se manifeste ao mundo físico, se manifeste ao mundo material. Mas na realidade você não é essa casca. Dentro dessa casca está a verdadeira pessoa. Dentro dessa armação está o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, o chamado nesse versículo de homem interior. E o apóstolo, ele disse que ainda que o homem exterior se corrompa. Os irmãos sabem que o projeto de Deus original era que nós vivêssemos para sempre, livre dos males, livre das mazelas, livre das aflições. E a Bíblia diz que Deus criou o jardim do Éden e plantou ali a árvore da vida. E o homem tinha acesso à árvore da vida. E o homem comia da árvore da vida. E à medida que ele comia da árvore da vida, ele nunca se corrompia, nunca adoecia e nem morreria jamais. Louvado seja Deus. Mas por causa do pecado, nós fomos expulsos do jardim do Éden. Por causa do pecado, nós somos expulsos dessa bênção chamada incorrupção. Nós somos banidos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê, meus amados irmãos? É a morte. Então, a partir da nossa queda em Adão, a partir da queda que nós tivemos, o que é que acontece, irmãos? O nosso homem exterior ficou sentenciado ao envelhecimento, ficou sentenciado à doença, ficou sentenciado à corrupção,
A palavra corromper significa estragar. A palavra corromper significa, e descendo no hebraico, eu não estou lembrado no grego, mas no hebraico a palavra corromper quer dizer descer de ladeira abaixo. Glória a Deus, uma coisa que está desmoronando. Louvado seja Deus. E Paulo, ele disse que o nosso homem exterior se corrompe. Glória a Deus. E se você não tiver uma fé firme em Jesus, se você não conhecer o outro lado da moeda, você vai ficar triste. Você vai dizer, meu Deus, não vale a pena viver. Você vai dizer, meu Deus, não vale a pena ser crente. Não vale a pena servir a Deus. Esta semana eu visitei uma pessoa doente, uma pessoa íntegra, glória a Deus, uma pessoa que serve a Deus desde a sua mocidade, uma pessoa fiel, uma pessoa leal, glória a Deus, mas essa pessoa está sofrendo muito com a enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. E se essa pessoa não tivesse fé em Deus, se essa pessoa não tivesse fé na palavra, ela iria o quê, meus amados irmãos? Desfalecer, desanimar, dizer, Senhor, eu te servi. Uma pessoa fiel, uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa leal à sua família, à sua esposa, à igreja, leal ao ministério, fiel dizimista, fiel ofertante. Louvado seja Deus, uma vida ilibada. E talvez, se a pessoa não confiar em Deus e não crer na palavra, vai dizer, meu Deus, não valeu a pena. Não valeu a pena servir a Deus. Mas Paulo diz nesta manhã para mim e para você, não desfaleça. Porque isso que nós vemos é passageiro. A parte exterior, a parte visível, a parte palpável, tangível, ela é efêmera. Bendito seja o nome do Senhor. Existe uma parte interior que o inimigo não pode alcançar e nem a corrupção pode alcançar. Louvado seja Deus. Aí Paulo disse, por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus. O homem interior é a alma. O homem interior é o espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E esse aí, meu irmão, a corrupção não pode alcançar. A corrupção não pode penetrar nessa parte, porque essa parte lá dentro, ela já foi alcançada pela graça de Deus. Quando você se entregou para Jesus, o seu espírito foi vivificado. O seu espírito recebeu a comunhão com o Espírito Santo e a vida de Deus, ela é transmitida a você pelo Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova. E eu quero saber nesta manhã, não me responda, como é, responda a você mesmo, como é que está o seu homem interior? Você está melhor, está renovado? Você está melhor do que quando você aceitou Jesus? Você está melhor, mais entendido das coisas de Deus? Você está mais amoroso? Louvado seja Deus. Irmão, o projeto de Deus é que nós melhoremos a cada dia. Ainda que por fora esteja os cacarecos, ainda que por fora esteja doente, ainda que por fora esteja numa situação difícil, mas Deus quer saber como é que você está por dentro. Glória a Deus. Se você está se renovando, se você está melhorando, se você está se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa cada dia mais parecida com Jesus. Eu já não sou mais o jovem que eu fui. Glória a Deus, como muitos de nós aqui, não somos mais os jovens que fomos no passado. Mas o meu desejo é que cada dia que passe da minha vida, o meu homem interior
a minha alma, o meu espírito esteja melhor, esteja mais renovado diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, esperamos em Deus, irmãos, que vocês estejam mais amadurecidos, que nós estejamos melhores. Glória a Deus, a Bíblia diz, nessa mesma carta, no capítulo 3, o apóstolo São Paulo disse que nós vamos de glória em que, meus amados irmãos? Em glória. Aleluia, louvado seja Deus. Será que nós estamos de glória em glória? Será que nós estamos de beleza em beleza? Será que estamos mais parecidos com Jesus? O exterior está um cacareco. É só você olhar para a sua foto de 30 anos, glória a Deus, atrás. Aleluia, quanta beleza, não é? E hoje, quanta tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não fique triste não. O exterior está se corrompendo, o exterior está se estragando, mas o interior está se renovando de dia em dia. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Não desfaleça, não desanime, porque isso aqui é passageiro. E no versículo 17, observe o versículo 17. O versículo 17 diz assim, glória a Deus, porque a nossa leve e momentânea, o que, irmão? Tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmãos amados, talvez você diga, mas pastor, Paulo disse que a nossa leve e o que, meus amados irmãos? Momentânea tribulação. O que é tribulação? A palavra tribulação, irmão, ela vem de um termo latino, tribulum. O que era o tribulum? O tribulum, não sei se os irmãos já viram um negócio de ferro, como se fosse uma garra. Glória a Deus. Lá na Europa se usa muito, se usava hoje, mas não, porque tudo é moderno, é mecânico. Quando ia separar a palha do trigo, eles pegavam o tribulum, que era uma garra de ferro, botavam um cabo com pau, e eles ficavam batendo no trigo para separar a casca da semente. Glória a Deus. Irmão, se o trigo tivesse boca, o que era que ele faria naquela hora que o tribulum estava batendo ali? Ia dar vários gritos, né, irmão? Graças a Deus que o trigo não tem boca, porque ia ser uma assombração. Tribulação vem de tribulum, que significa estar debaixo daquela ferramenta, aquela ferramenta batendo, aquela ferramenta esfregando, aquela ferramenta separando a palha do trigo. Então, a tribulação significa estar debaixo de um ferro, estar debaixo de um açoite de ferro. Louvado seja Deus. Nesta vida, irmão, nós passamos por tribulação. Mas Paulo disse, chamou essa tribulação de quê, irmão? Chamou essa tribulação de quê, irmão? Leve e o que, meus irmãos? Momentânea. Talvez você diga, meu Deus, Paulo estava fora de si, porque Paulo passou por cada uma, irmão. Paulo naufragou 3 vezes. Paulo era doente. Paulo tinha problema nos olhos. Paulo, irmãos, tinha um espinho na carne. Paulo, meus amados irmãos, tinha inimigos fora da igreja e tinha inimigos dentro da igreja. Paulo não foi aceito quando se converteu. Paulo foi jogado dentro de um cesto para não morrer. Desceram ele dentro de um cesto para não morrer, porque o rei Aretas de Damasco queria matá-lo. Paulo, meus amados irmãos, levou surra de vara por 3 vezes. Paulo, aliás, surra de açoite. Paulo levou surra em Filipos e foi os pés e as mãos presos onde, meus amados irmãos? Num tronco e jogado no cárcere interior. E como é que um homem desse, ele diz, a nossa leve e o que, meus amados irmãos? Momentânea, o que, irmãos? Tribulação. Glória a Deus, irmãos, sabe por quê? Porque esta vida é tão curta à vista da outra, essa vida é tão curta à vista da eternidade, que o que nós vamos gozar do outro lado não dá para comparar com essa pequena tribulação que nós estamos passando aqui.
Aleluia. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando debaixo do tribulum, debaixo das garras do tribulum, você fique sabendo que aquilo que você está passando na eternidade vai se transformar em um peso de glória. Aleluia. Louvado seja Deus. E quanto mais se sofre aqui na terra, mais o peso de glória na eternidade vai ser muito maior, meus irmãos. Louvado seja Deus. É porque nós perdemos o foco da eternidade. A realidade é essa: a igreja evangélica no mundo, nos últimos 40, 50 anos, perdeu a visão da eternidade, através da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade tirou a nossa visão do céu. A teologia da prosperidade tirou a nossa visão do outro lado. Ela não nasceu na Assembleia de Deus, ela nasceu em outros grupos, mas ela é um vento de doutrina, ela foi um vento. E os irmãos sabem que o vento, ele invade todas as casas. Quando o vento sopra, entra em qualquer lugar. E a teologia da prosperidade entrou nas nossas igrejas. Pregadores triunfalistas, pregadores de bênçãos, pregadores de prosperidade. E chegaram, eu me lembro, eles chegaram nas nossas igrejas, os livros, e nós criamos uma ideia de que o céu tem que ser aqui na terra. Que crente não passa por luta, que crente não passa por doença, que crente não passa por aflição. Mas não é essa a doutrina bíblica. A doutrina bíblica é essa aí: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Aleluia. Nós perdemos essa visão. A maioria de nós perdeu. Até os hinos que falam do céu foram deixados de cantar. Até os hinos que falavam da vinda de Jesus foram deixados de cantar. Porque nós nos agarramos a essa terra, nós nos agarramos às coisas terrenas. Mas nesta manhã nós estamos voltando para a palavra de Deus verdadeira. Porque a nossa leve e momentânea, o que, irmãos? Tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus. Irmãos, em outra palavra, Paulo disse assim: as tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, irmão. Irmão, vai passar rápido, irmão. Aleluia. Daqui mais uns dias, daqui mais uns anos, nenhum de nós estará aqui. Ainda esta semana eu estava olhando a foto desta igreja, uma foto, vocês não sabem, tem uma foto aqui no tempo do pastor Barros. Essa foto ela é o símbolo da Assembleia de Deus no mundo. Ela está divulgada no mundo inteiro. Quando era a igreja velha e a igreja estavam ajeitando essa rua, tinha muito barro, e tem uma foto dos irmãos daquela época. Não sei se vocês já viram essa foto. Tem a antiga igreja, a igreja que o pastor Barros fez, que era a casa pastoral da antiga igreja. E essa semana eu vi de novo na internet, e eu olhando aquela foto daqueles irmãos dos anos 40, não tem mais nenhum aqui. Aleluia. Eu acredito que daqueles irmãos já morreram todos, porque quem era criança naquele, tem muito menino na frente. Aqueles meninos da década de 40 nasceram na década de 30, então não tem mais quase ninguém. Eles já foram para a eternidade. E daqui mais uns anos, glória a Deus, nós não estaremos mais aqui, mas nós temos para onde ir. Nós temos um peso eterno de glória que está nos esperando. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Por isso que Paulo disse: a nossa leve e momentânea tribulação não vai ser para sempre não. Aleluia. Essas amarguras que você tem passado, essas tristezas que você tem passado, essas decepções que você tem passado, são leves e são momentâneas. Aleluia, glória a Deus.
O céu nos aguarda, o céu nos espera. Aleluia, a glória eterna vai ser muito superior do que essas tribulações. Nós temos passado, irmãos. Irmãos amados, aí Paulo disse no versículo de número 18, glória a Deus, ele disse, olha que coisa interessante, ele disse, não atentando nós nas coisas que se veem. Nós estamos muito apegados às coisas que se veem. É verdade que nós precisamos delas, porque nós estamos neste mundo. Nós precisamos do emprego, nós precisamos de uma casa. Não é pecado pedir ao Senhor um emprego, não é pecado pedir ao Senhor uma casa, não é pecado pedir ao Senhor um casamento, não. O problema é atentar. O que é atentar? Atentar quer dizer colocar o foco. Aleluia. Glória a Deus. Não é pecado crescer, prosperar. Não é crime, não é pecado. Não. Mas, desculpem, o apóstolo disse, não atentando. Atentar é uma palavra que significa colocar o foco. Glória a Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos nos focar aqui na terra, porque, irmão, tudo pode ser perdido em um momento. Aleluia. Você se aposentou, né? Você se aposentou e você, graças a Deus, pode dar o desemprego que der. Eu já estou o quê? Aposentado. Meu irmão, e você confia nessa aposentadoria do governo? Glória a Deus. A qualquer momento o governo, lá na Grécia, eu estive na Grécia há uns anos passados, e lá os aposentados estavam sem receber, porque o governo disse, não tem, quebrou, né? Quebrou, e os aposentados que tinham seu salário garantido, estavam passando necessidade, porque as coisas que se veem, aleluia, elas são efêmeras, não tem garantia. Você hoje tem saúde, você pode ter até um plano de saúde, você pode ter uma seguridade de saúde, mas a qualquer momento, irmão, o plano de saúde pode quebrar. O INSS, aliás, a Previdência Social, ela pode quebrar. Louvado seja Deus, o plano de saúde pode quebrar. Se você tem dinheiro no banco, o governo pode confiscar a qualquer momento esse dinheiro. Louvado seja Deus, se você tem um marido, pode perdê-lo. Se você tem uma mulher, pode perdê-la. Glória a Deus. Se você tem uma casa, os irmãos que tinham casa aqui de Bebedouro, Pinheiro, casas que foram construídas com sangue, suor e lágrima, de um dia para a noite, glória a Deus, chega a notícia, tem que sair. Glória a Deus, por isso que Paulo disse, não atentando nós para as coisas que se veem. Quer dizer, não coloque seu coração nessas coisas que se veem, porque elas são o que, meus irmãos? Vamos ver, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? Veja, porque as que se veem, são temporais. Pode acontecer um acidente, pode acontecer uma tragédia, aleluia. E se o seu foco, você estiver atentando só para aquilo, você vai desfalecer, você vai se decepcionar, você vai perder a fé, você vai perder o ânimo. E o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está mandando a gente tirar os olhos dessas coisas, ele está mandando tirar o foco das coisas visíveis e colocar o foco nas coisas invisíveis. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, pastor, eu tenho uma empresa. A minha empresa está de vento e popa. Pode quebrar. Aleluia. Glória a Deus. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são o que, meus amados irmãos? Temporais. Você está com a saúde de ferro. Glória a Deus. De repente você vai no médico fazer exame de rotina e quando chega lá, o médico faz uma ultrassom, faz um outro exame mais acurado e descobre um CA.
descobre uma coisa, e se seu foco estiver nessa vida, o que é que vai acontecer com você? Se você não tiver a esperança da vida eterna, se você não crê no que Deus tem preparado para nós no futuro, você vai desfalecer. Mas nesta manhã, o Espírito Santo, Ele está me fortalecendo, Ele está lhe fortalecendo, porque o nosso foco não é nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Não atentando, volte por favor, volte a tela, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. A palavra atentar não quer dizer que você não deve ter as coisas, não, você deve ter as coisas, mas não atentar. Atentar quer dizer colocar o que, meus amados irmãos? O foco. Não, eu estou agarrado aqui, porque as que se veem, elas são temporais. A palavra temporal quer dizer passageira. A beleza é passageira, a saúde é passageira, aleluia, o dinheiro é passageiro. Acontece alguma coisa e aquilo voa e aquilo desaparece. De repente, o que foi que aconteceu com Jó, irmãos? O homem mais rico do Oriente, o homem mais feliz do Oriente, perdeu tudo, aleluia. E se a fé de Jó estivesse só nas coisas que se veem, ele teria se desviado, ele teria blasfemado de Deus, aleluia. Mas atentando nós para as coisas que não se veem. Vocês estão lembrados de Abraão? Estão lembrados de Abraão? Abraão, por que foi que Abraão não foi para Sodoma? Por quê? Porque Abraão não foi para Sodoma. Ele morava bem pertinho de Sodoma. Glória a Deus, Sodoma era verde, Sodoma era bonita, Sodoma tinha pasto, Sodoma tinha riqueza. Por que Abraão não foi? Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 9 e 10, explica por que Abraão não foi para Sodoma. Ló foi, coitado do Ló, seduzido pela esposa, seduzido. Meu pastor Beni, ele dizia que a Bíblia não diz o nome da mulher de Ló, mas ele botou o nome dela de Lolita. Glória a Deus, aleluia. A Lolita influenciava o Ló. Glória a Deus. Vamos ver, irmão, vamos ver, todo mundo leia, por favor. Está na Bíblia e está na tela. 1, 2, 3. Prossiga. Olha, irmão, que coisa linda. Volta, por favor. Aleluia. Volta, por favor, outro versículo. Volta. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra o que, irmãos? Alheia. Prossiga. Glória a Deus. Morando em que, meus irmãos? Cabanas. Aleluia. Morando em tendas, irmão, e tinha uma cidade bem pertinho. Qual era a cidade mais próxima de Abraão naquela região? A cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra, de Zebuim, e mais 3 cidades, mais 2 cidades, eram 5 cidades que tinha ali. Abraão disse: eu não vou para nenhuma, eu prefiro ficar morando aqui nas cabanas, eu prefiro ficar morando nas tendas, porque eu não quero essas cidades, porque eu tenho certeza que existe outra cidade. Quando terminar minha carreira, quando terminar minha peregrinação, eu vou para uma cidade que o artífice e construtor é Deus. Abraão não atentou para as coisas que se veem, mas atentou para as coisas que não se veem, irmãos. Existe o céu, existe salvação, existe o arrebatamento da igreja. Tudo isso não se vê. Existe o tribunal de Cristo, onde nós vamos receber o galardão. Pastor, o senhor está vendo o tribunal de Cristo? Eu não estou vendo com esses olhos, mas eu já estou vendo que o meu trabalho naquele dia, quando eu chegar lá diante do meu Senhor, os irmãos sabem que o tribunal de Cristo é só para crente, né? O tribunal de Cristo não é o grande trono branco. O tribunal de Cristo é depois do arrebatamento. Os vivos e os mortos, quando eles subirem, antes das bodas do Cordeiro, vai ser feito o tribunal de Cristo, onde ele vai avaliar
as nossas obras, onde Ele vai avaliar o nosso amor, onde Ele vai avaliar o nosso serviço, onde Ele vai avaliar a nossa fé, onde Ele vai avaliar a nossa dedicação, e Ele vai dizer para mim, para você: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmão, eu sonho com aquele dia, aleluia, glória a Deus. Não é que meus pecados e os seus serão julgados ali, porque nossos pecados já foram cancelados na cruz, mas vai ser avaliada a fé, vai ser avaliado o amor, vai ser avaliado o serviço, a dedicação, aquilo que você fez para Deus, aquilo que você trabalhou para Deus, aquilo que você doou para a glória de Deus, vai ser avaliado ali, e cada um vai receber a recompensa. E a Bíblia diz: não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se vê, irmão. Glória a Deus, você não está vendo o arrebatamento, você não está vendo o tribunal de Cristo, você não está vendo as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que depois do tribunal de Cristo, nós vamos para as bodas do Cordeiro, onde vai estar Abraão, Isaque, Jacó, os apóstolos, os profetas, os patriarcas, os nossos pais que já partiram antes de nós, os nossos avós, toda a igreja do Antigo e Novo Testamento estará na grande mesa, na última ceia, porque Jesus disse: não beberei mais do fruto da vide, até que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais. E as que não se veem, elas são o quê, meus amados irmãos? Eternas. Glória a Deus. Moisés também, irmão, ele olhou para o que não via. Vamos ver em Hebreus, capítulo 11, versículo, glória a Deus, versículo 27, glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 11 e 27. Por favor, todo mundo leia. Glória a Deus. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Prossiga. Não, somente esse mesmo. Por favor, volte. Pela fé o que, irmãos? Não temendo a ira do rei. Prossiga. Porque ficou firme. Você está vendo o invisível, irmão? Eu não estou vendo, mas eu creio. Pela fé eu estou vendo o invisível. Eu estou vendo que este mundo vai ser queimado pelo fogo. Eu estou vendo que a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas os servos de Deus, as servas de Deus, eles vão ser levados à mansão celestial. E que Deus vai criar novos céus. Deus vai criar nova terra, em que habita a justiça. E os seus servos o servirão por toda a eternidade. Pela fé que ficou firme, como vendo o que, meus amados irmãos? Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós estamos a comer este pão e a beber este cálice? Porque nós vemos o invisível. Nós temos certeza que existe algo que está além dos nossos olhos, que está além da nossa visão, que está além da nossa visão material. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Haverá ressurreição. Esse corpo abatido, se você estiver vivo, ele vai ser transformado num abrir, que, irmãos? Fechar de olhos. Seu corpo vai ficar uma coisa linda. Esse corpo que você tem vai ser transformado. E os que morreram, que viraram pó. E os que morreram, que viraram moléculas. O que é que vai acontecer com eles, irmãos? Os nossos irmãos que morreram no dia do arrebatamento. O que é que vai acontecer com eles? Ressuscitarão. Pastor, mas não tem mais nem a cinza. E os cristãos que os leões comeram? E os cristãos que o fogo queimou? E os cristãos que morreram no mar, que foram jogados no mar? Meu irmão, Deus sabe onde estão as moléculas deles. Deus sabe onde está, aleluia. Oh, glória a Deus, os átomos deles, Deus sabe onde está. Aleluia, e Deus vai juntar, e Deus vai criar um novo corpo, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Louvado seja Deus, um corpo glorioso, um corpo bonito, um corpo, aleluia, brilhante, um corpo, aleluia. Pastor, e é corpo mesmo? É o corpo semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado.
Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que os discípulos pensaram que era o quê? Um fantasma. Foi assim ou não foi? Eles pensaram que era um espírito. Jesus disse: apalpai-me. É um mistério, irmão. Apalpai-me. Olha minhas mãos, olha os meus pés. Vede que eu tenho carne e tenho ossos. Mas, irmão, e atravessou o quê? Parede. Como é que carne e osso atravessa a parede? Pois é, o corpo que você vai receber vai ser de carne e osso, mas de uma substância tão gloriosa que vai ter condições de atravessar paredes. Pastor Arisvaldo, me explique. Explico não, glória a Deus, que eu não sei explicar isso. Talvez algum cientista que esteja aqui consiga explicar, mas eu não consigo. Eu só sei pela fé, eu só sei pela Bíblia, que eu vou ter carne e osso que atravessa a parede. Glória a Deus, que não vai ter mais doença, que não vai ter mais morte, que não vai ter mais clamor, que não vai ter mais dor. Por isso que Paulo disse: não atentando nós nas coisas que o que, meus amados irmãos, se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, elas são passageiras. Glória a Deus. Irmãos amados, o pastor Russell Shedd, eu não sei se vocês conheceram, quem já ouviu falar no pastor Russell Shedd? Glória a Deus, aleluia. Era um pastor batista, mas um homem muito piedoso, um homem santo, um homem que a família dele diz que nunca viu ele irritado, nunca viu ele nervoso. Parecia até que era perfeito. Glória, não era porque era descendência de Adão, mas a mulher dele e os filhos, diz, quando ele morreu, disseram que nunca viram ele nem nervoso. Glória a Deus. E ele adoeceu de uma doença terrível. Ele adoeceu, não sei, parece que foi um câncer, que o maltratou muito, glória a Deus. Mas passou um tempo maltratando o doutor Russell Shedd. E um amigo dele foi visitá-lo e disse: Russell, o que é que está acontecendo com você? Ele disse: meu irmão, eu estou sendo desmamado deste mundo. Aleluia. Isso que está acontecendo comigo é que o Senhor está me desmamando. Eu estou perdendo o prazer deste mundo. Eu estou perdendo o prazer das coisas terrenas. E já estou sentindo o sabor das coisas celestiais. Eu estou sendo desmamado. Aleluia. Oh, glória a Deus nas alturas dos céus. Igreja, levante a cabeça. Você que veio desanimado, você que veio triste, Deus está falando com você nesta manhã. Ele está dizendo: tire o foco das coisas terrenas. Aleluia, não atentando nós para as coisas que se veem, mas atentando para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais. Vão passar. Vão passar, vão passar. Rei da glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, levanta a tua voz e dá glória a Deus. A tua dor vai passar, o teu problema vai passar. O céu te aguarda, Cristo te espera numa eternidade gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não desanimamos. Por isso que nós nos mantemos alegres. Por isso que nós nos mantemos de cabeça erguida. Por isso que nós nos mantemos de pé. E os que não têm esperança, aleluia. E os que não têm esperança, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas você não vai desfalecer, porque você sabe que existe um Deus. Você sabe que existe o Senhor. Você sabe que existe um Cristo que te ama. Um Cristo que já conquistou essa vitória para você na cruz do Calvário. Vamos nos colocar de pé, aleluia. Glória a Deus. O coral cante esse hino de novo que vocês cantaram agora há pouco. Aleluia, aleluia. O mesmo hino que cantaram por último agora, aleluia. E a igreja vai dar glória a Deus e nós vamos tirar os olhos da terra. Paulo disse: tendo tudo, mas como se não possuísse nada. Tenha seu carro, tenha sua casa, tenha seu esposo, tenha sua esposa, tenha seus filhos, tenha seu dinheiro, glória a Deus. Se você puder comer bem, coma bem, mas não atentando nós
nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Pode cantar, glória a Deus, aleluia. Eu vou banhar. Podem cantando, eu vou consagrar o pão, vocês cantando. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia, alamanará durante maço, né? Pode sentar com o pão, glória a Deus. Aleluia, remanto, rai de canto, mireis. Rai delenas, tu me rei de canto, minai, glória a Deus. Ruvinei, xande, rai de canto, minai, glória a Deus. Aleluia, glorifica o Senhor com o pão na mão. O Senhor está presente neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Alita Maciel. Ai, tinsa, ai, da canto de Gabalai. Ei, a sai da gente me liga mais. Pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorifico.
além do rio, salva além do rio. Fiquemos de pé, aleluia. Alamanarado rebenes. Orante hai de canto de rebenai. Raichu manasto hai de candeai amai. Ranchu inessa e não me comenecia. Rancho me de haichu me de canto e de manai. Aleluia, glória a Deus. Que tens em tuas mãos, ó crente? Tens um pedaço de pão. Mas este pedaço de pão não é comum. Depois de consagrado, ele representa a carne do teu Salvador, que foi rasgada por teus pecados na cruz do Calvário. Cristo é o último Adão. O primeiro Adão estragou tudo. O primeiro Adão trouxe a corrupção. O primeiro Adão trouxe a desgraça. O primeiro Adão trouxe a doença. O primeiro Adão trouxe a traição. O primeiro Adão trouxe o crime. O primeiro Adão trouxe a tristeza. O primeiro Adão trouxe tudo que não presta. Mas o último Adão veio para recuperar tudo que foi perdido. Se Cristo não viera para a cruz, aleluia, os irmãos sabem que tudo se perdeu na árvore da ciência do bem e do mal. Tudo se perdeu lá na árvore da ciência do bem e do mal. Não foi na árvore da vida, foi na árvore da ciência do bem e do mal. E observe que Cristo foi crucificado em um madeiro. Foi também em uma árvore. Na árvore da ciência do bem e do mal, tudo se estragou. E na árvore da cruz, tudo se recuperou. Aleluia, glória a Deus. Foi lá na cruz do Calvário, naquela árvore cortada, que Jesus recuperou tudo. Suas penúltimas palavras foram estas: está consumado. Quer dizer, tudo foi pago, tudo foi quitado. Tudo que Adão fez de ruim foi terminado ali na cruz do Calvário. E um novo mundo surge ali na cruz do Calvário. Uma nova era, um novo tempo, um novo céu, uma nova terra. Uma restauração total surge na cruz do Calvário. Ao comer deste pão e ao beber deste cálice, você está dizendo: Jesus, eu creio no teu sacrifício. Eu creio que tudo que tinha sido perdido, tu recuperaste, Senhor, ali da cruz do Calvário. Levanta este pão, glória a Deus, tomai e comei, é o corpo do Senhor que é partido por vós. E todos dizem: podem comer, glória a Deus. Aleluia, Jesus, eu agradeço. Aleluia, Jesus, eu agradeço. Aleluia, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Semelhantemente ao fim da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice em suas mãos e deu graças novamente. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Evangelista Carlos, venha consagrar o cálice ao Senhor. Eterno Deus e Pai, no nome de Jesus, aqui está, Senhor, em minhas mãos o cálice, Senhor,
que representa, Senhor, teu sangue, que foi vertido, meu Deus, na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Pai querido e eterno, consagramos a Ti, meu Senhor, para que a Tua igreja, meu Deus, ao participar, receba graça, receba poder, para continuar, Senhor, firme e aguardando o soar da trombeta. Pai, é no nome de Jesus que nós consagramos a igreja do Senhor diz. Amém. Podeis assentar, irmãos, bebei dele todos. É o sangue do Senhor que é derramado por vós. Glória a Deus, ágape. Glória a Deus. Dá glória a Deus, irmãos. O apóstolo disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele... Maranata. 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 Põe o hino 310 na nossa, e a banda nos ajuda, glória a Deus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe dará. 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, de pé, só quem vai. Para entrar no céu na divina mansão, tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao carro redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou. Cadê a voz da igreja? Tenho gozo. Trombeta soará do nosso Criador, a grei se elevará dos santos do Senhor, em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou. Agora eu quero ouvir a igreja. Eis que virá Jesus, eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou. E a noiva?
todos os instrumentos agora. E toda a igreja, todo mundo cantando. Avante eu vou para entrar no céu, na divinal mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Analice, cadê você? Glória a Deus, vem aqui à frente, que hoje ela vai estar convidando todo mundo para almoçar na casa dela, que ela está debutando hoje, 15 anos, né, Analice? Que bênção. Matou um boi? Mas não dá não, um boi só não dá não, porque a gente come muito, glória a Deus. Para esse povo tinha que ser uns 6 bois, glória a Deus. Mas eu quero lhe parabenizar, Analice, viu? Que o Senhor lhe conserve, não olhando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Apresentar Janaína Almeida e Maria Lúcia, por favor, levante a mão. Essas irmãs, elas são da igreja Deus Forte ali em São Paulo. Sejam bem-vindas entre nós, irmãs, viu? Glória a Deus. À noite tem culto, se quiserem vir cultuar a Deus conosco. E durante os dias que passarem aqui em Maceió, a igreja está de portas abertas. Amém? Quem necessita das orações, vamos orar por Ana Lúcia, que está aniversariando, e à noite o grande culto de missões. Eu fiquei muito feliz ontem, eu andei em algumas evangelizações. Ontem a nossa igreja estava em toda a capital, evangelizando. Teve durante o dia e durante a noite. Eu saí e vi o povo distribuindo folheto, vi foto aqui de vocês aqui, viu? Os fuxiqueiros mandaram a foto de vocês, glória a Deus. Vi vocês evangelizando. Toda Maceió estava com derrame de folhetos e concentrações, cruzadas. Participei de 2 cruzadas ontem e foi uma bênção, amém? Vamos orar ao Senhor. Quem necessita das orações? Amém, glória a Deus. Meu querido, vem cá, fazer oração. Glória a Deus. Presbítero, irmão Ubirã, irmão, quem não conhecia, Ubirã é presbítero da nossa igreja, ele dirigia a congregação, mas o Senhor o agraciou com um curso, e o curso é a semana inteira, ele não está dirigindo mais congregação, mas ele vai ser muito útil aqui no Farol. Amém, meu filho? Venha fazer a oração final, ele servia a Deus dirigindo. A última foi? Gamalins 1, uma igreja que tem ali em cima, no Gamalins, mas devido ao trabalho, a empresa exigiu que ele fizesse um curso, e os irmãos oram por ele. Ele vai ficar cooperando com a gente aqui no Farol. Quem diz amém em nome de Jesus? Ore, meu querido. Glória a Deus. Pode ser. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te dou graças por tudo, Senhor, pelos louvores, pelo teu servo que nos trouxe uma palavra inspirada direta do teu trono. Que o Senhor nos dê uma tarde de paz, uma tarde de vitória, que possamos, Senhor, à noite estarmos novamente reunidos para te adorarmos na beleza da tua santidade. Te oramos e te agradecemos por tudo nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tem alguém para aceitar Jesus nesta manhã? Levante a mão, alguém afastado, alguém que nunca foi crente e se sentiu tocado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Não há, que Deus abençoe. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Irmão, só não vou desejar bom apetite, porque vocês já têm demais. Glória a Deus. A gente deseja para quem não tem. Glória a Deus.